Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 34, o convite. Spam aqui, ó. Lembrando, esse é um resumo do meu resumo. Eu recomendo aos seus irmãos que vão lá no aplicativo da Bíblia, na parte do ano bíblico, leiam o capítulo completo, porque tem muitas coisas que eu não consigo trazer aqui pelo tempo que a gente tem reduzido, principalmente durante a semana. Então eu recomendo a leitura dos irmãos lá. E se não tiver tempo para ler, tem o audiobook também, você pode ir ouvindo no ônibus, no carro, em qualquer lugar, para possamos ter de fato essa comunhão constante com Deus e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Vamos lá então, iniciando a leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras de conforto foram dirigidas à multidão que seguia a Jesus. E essas palavras, iniciar com elas, traz algo claro para mim e para você hoje. Essas palavras são direcionadas a todos aqueles que conhecem a Cristo. Por mais que você não seja seguidor de Cristo ainda, se você está conhecendo Cristo agora, essas palavras é para mim e para você. Se você já conhece há muito tempo, se você já 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 100 anos de igreja, essas palavras continuam sendo para mim e para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o fardo e o peso do pecado que nós sozinhos, se ficarmos tentando levar, só iremos nos desgastar e nos prejudicar, nos afundar cada vez mais na tristeza deste mundo. Todos os que estão cansados e oprimidos podem se achegar a Ele, podem se achegar a Jesus, todos, independente se você conhece Jesus ainda ou não, se você está conhecendo agora. O momento de se achegar a Cristo é agora, e Ele nos dá essa promessa de que irá nos aliviar o fardo dessa vida. Os escribas e os fariseus, com sua meticulosa atenção às formas religiosas, sentiam a falta de qualquer coisa que ritos e penitências nunca podiam satisfazer. Isso também é para nós. Ir apenas à igreja por ir, fazer coisas apenas por fazer, essas coisas não nos satisfazem, essas coisas não vão aliviar as cargas que nós temos na vida. Os publicanos e pecadores podiam pretender estar satisfeitos com o sensual e o terrestre, mas não tinham no coração a desconfiança e o temor. Jesus olhava os aflitos e oprimidos de coração, aqueles cujas esperanças pereciam e que buscavam aquietar em meio das alegrias terrestres e os anseios da alma, e os convidava todos a nele buscar alívio. Os religiosos fervorosos daquela época, que se achavam fervorosos, que iam para a igreja, que praticavam todos os cultos, aos publicanos que estavam ali isolados dentro da sociedade porque eram vistos como traidores, mas que eram pessoas ricas e que condescendiam com várias das coisas que se nos enraizam nesse mundo, se assim quisermos, depravações sexuais e outras coisas. Eles tinham essa satisfação, a glutanaria, mas nada disso aliviava ou satisfazia a nenhum dos grupos. Ninguém pode se achar livre do pecado ou feliz aqui verdadeiramente se não está com Cristo, porque aqui temos às vezes falsas impressões, às vezes o prazer momentâneo do pecado nos dá essa falsa impressão de que estamos bem, mas na verdade quando aquele período ali passa, nós vemos e estamos mergulhados em trevas novamente. Jesus nos convida a irmos até Ele, porque Ele pode nos satisfazer por completo, tirar esse sentimento de que não estamos bem, de que estamos cada vez mais perecendo, cada vez mais degradados. Essas coisas que de fato acabam conosco, Jesus pode tirar. Tudo isso se dá devido ao peso do pecado em nós. O pecado em nós tira o espaço que é devido a Cristo, e Ele traz toda essa sorte de sentimentos ruins que vão nos afundando, e Jesus quer que deixemos Ele entrar para que Ele tire esse fardo do pecado e Ele preencha esse espaço que é devido a Ele. Deus nos criou completo e o pecado
quer tirar o espaço dele e ele vem insistentemente a nós, pedindo para que nós deixemos com que ele faça aquilo que é devido a ele. Nessas palavras fala Cristo a todos os seres humanos, saibam, eles ou não, todos estão cansados e oprimidos. Mesmo que você não saiba, você está cansado e oprimido, se não estiver com Cristo. Todos se acham vergados ao peso do fardo que só Cristo pode remover. O mais pesado dos fardos que levamos é o pecado. Fôssemos deixados a suportar esse peso e ele nos esmagaria, mas o inocente tomou o nosso lugar. O peso dos meus pecados, o peso dos seus pecados, todos os pecados da humanidade juntos esmagaram a Cristo. Ele levou todo o peso dos nossos pecados na cruz, porque nós sozinhos não conseguiríamos suportar. E hoje só estamos aqui, por mais que possamos estar cansados, oprimidos, sobrecarregados com isso, só estamos aqui porque Ele assim o fez, porque senão nem mais aqui estaríamos, o pecado já viria nos consumido e nos destruído. Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido à resistência. O caminho se abrirá para vós, libertados de todo embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes, tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais fraco, mais impotentes percebemos que eu e você somos, porque assim o somos verdadeiramente, porque somos fracos. Devido a todas as circunstâncias que nos conduziram até aqui hoje, todos esses 6.000 anos de degradação do pecado, somos fortes quando Cristo está conosco. A nossa força é Cristo. Quanto mais nós percebemos que somos fracos e impotentes, sozinhos, mais Cristo tem a possibilidade de atuar em nossas vidas. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado e descanso em Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre vosso ajudador. Não importa o peso, quanto mais pesado, quanto mais difícil, quando nós vamos até Cristo, Ele vai nos ajudar. Quanto mais difícil, quanto mais for as dificuldades que enfrentamos, mais bênçãos virá até nós. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus. O jugo é um instrumento de serviço. O gado é posto ao jugo para trabalhar, e o jugo é essencial para o trabalho eficiente. Por essa ilustração, Cristo nos ensina que somos chamados ao serviço. Enquanto a vida durar, temos de tomar sobre nós o seu jugo, a fim de sermos cobreiros seus. Todos nós, eu e você, somos chamados ao serviço, devemos servir, devemos estar a serviço de Cristo, devemos ser cobreiros na obra, todos nós. O jugo que liga ao serviço é a lei de Deus, a grande lei do amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e no novo concerto escrita no coração. É o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Aquilo que me liga à vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus, a me tornar um co-obreiro ao lado de Deus, é obediência, observância da lei. E aquilo que, o que a lei me diz, né? Quando eu transgrido a lei, eu cometo pecado. Pecado é a transgressão da lei. Quando eu obedeço a lei, quando eu obedeço de fato a Deus, quando eu estou disposto a me ligar a Deus, eu passo a servir, porque o jugo que liga o serviço é a lei de Deus. A lei de Deus me liga a Cristo. A lei de Deus me coloca de fato como um verdadeiro cobreiro, como um verdadeiro mordomo de Cristo. Amor para com Deus, zelo para sua glória e amor pela humanidade caída trouxeram Jesus à terra para sofrer e morrer. Foi esse o poder que lhe regeu a vida. Este é o princípio que nos manda adotar. Qual que é o princípio? Amor para com Deus, zelo pela glória de Deus e amor pela humanidade. São esses três princípios que devemos adotar como cobreiros de Deus. É isso que vai me aproximar cada vez mais de Deus, vai me fazer ajudar as pessoas. Isso que vai me conectar com Cristo, que vai me aliviar o fardo dessa vida, que Jesus vai tomar esse fardo, vai me tirar essa opressão, vai me dar esperança. Tudo está sempre casando, sempre em harmonia.
o serviço, a conexão com Cristo, a obediência à lei, tudo isso eu só consigo, obviamente, através da permissão de deixar o Espírito Santo trabalhar em minha vida. E aí Cristo habita em mim e eu vou conseguindo obedecer à lei, ser um cobreiro de verdade e vou tendo o fardo da minha vida aliviado. Muitos cujo coração geme sobre o fardo do cuidado, porque procuram atingir a norma do mundo, preferiram-lhe o serviço, aceitaram-lhe as perplexidades, adotaram-lhe os costumes. Assim é manchado o seu caráter, o seu viver se torna uma fadiga. Quando eu e você queremos adotar as normas do mundo, quando aquilo que o mundo diz para nós é o mais importante, então cada vez mais estamos nos adaptando ou nos colocando sobre o jugo do mundo. Ou seja, trabalhando a serviço do mundo, em cooperação com o mundo. E essas coisas cada vez mais vai manchando o caráter e tornando a vida cada vez mais fadigada, mais difícil. Para satisfazer a ambição e os desejos mundanos, ferem a consciência e trazem sobre si mesmos um fardo adicional de remorso. A contínua ansiedade está consumindo as energias vitais. Quanto mais eu me ligo com esse mundo, quanto mais eu estou preso às coisas desse mundo, quanto mais eu tento atender às normas do mundo. Você deve usar tal coisa, você deve ter tal trabalho, você deve fazer tais faculdades, você deve ter um filho, 2 filhos ou nenhum filho. Quando eu me adapto às coisas do mundo, aquilo que o mundo normatiza para mim, eu vou tornando a minha vida um fardo e vou criando ansiedade em mim. Quantas pessoas hoje não sofrem de ansiedade? Muitas vezes desenvolvida por estar em cuidado com o mundo. Você tem que usar tais maquiagens, você tem que usar tais marcas, você tem que usar perfume e você torna a vida uma loucura porque está olhando para as normas do mundo. Quando eu olho para as normas do mundo, eu vou me adaptando ao mundo, vou me conectando ao mundo e o mundo vai colocando sobre mim, deixando sobre mim o fardo do pecado cada vez mais pesado. Porque se adaptar ao mundo é muito difícil, adaptar a Cristo é muito fácil. Basta abandonar o mundo. Tudo aquilo que me prende aqui eu abandono em nome de Cristo. E isso alivia sim o fardo que carrego. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade que ele um meio preparado para trazer alívio. Em toda dificuldade, Jesus tem um meio de trazer alívio. E aqui é um ponto importante, quando eu estou normatizado com o mundo, muitas vezes eu penso que o alívio do fardo que eu tenho é um emprego melhor. Muitas vezes o fardo que eu tenho é passar numa faculdade. Muitas vezes o fardo que eu tenho é trocar de carro, é comprar uma casa. O fardo que eu tenho é justamente aquilo que o mundo colocou sobre mim. Quando eu estou olhando para Cristo, quando eu olho para Cristo, quando eu permito que Cristo viva em mim, Ele alivia o fardo desse mundo, mas não o fardo que eu carrego por estar conectado com o mundo. É porque eu tiro esse fardo e agora eu permito que os fardos, de fato, que a vida me impõe para me dificultar andar com Cristo Jesus, os carrega. Nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modos de que nada sabemos. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades de uma estrada plana diante de seus pés. Ou seja, vai ter um caminho muito mais fácil. Não é fácil no sentido de ser o caminho largo de facilidades desse mundo, mas vai ser um caminho em que estaremos com Cristo e Ele vai nos conduzir. Quando Cristo vive em mim, o caminho estreito não é tão difícil, porque é Ele que está caminhando por mim ali, porque eu sozinho não consigo fazê-lo, então Ele o faz por mim. Tenho de entrar para a escola de Cristo, a fim de aprender dele mansidão e humildade. Redenção é o processo pela qual a alma é preparada para o céu. Redenção é o processo da qual a alma é preparada para o céu. Esse preparo implica conhecer a Cristo. Significa emancipação de ideias, hábitos e práticas adquiridos na escola do príncipe das trevas. Emancipação, eu tenho liberdade, agora eu tenho autonomia para me desfazer dessas práticas mundanas que me enraizaram aqui, as coisas que me prendem aqui agora podem ser deixadas de lado.
A alma se deve libertar de tudo que se opõe à lealdade para com Deus. Tudo. Não é uma parte, não é algumas coisas. É tudo. Tudo que se opõe em lealdade a Deus, eu separo agora da vida. E muitas vezes, esse negocinho na nossa mão pode ser uma das piores armas e perdições para o ser humano, que leva, principalmente agora com as crianças, desde a infância, levando criança ruim. As crianças não têm uma maneira de... não entendem, não conhecem a Deus e já estão expostas a tudo que é tipo de porcaria que esse mundo pode oferecer. Homens e mulheres, saiu um estudo na Europa, se não me engano, em que 100% dos homens estava viciado, ou já tinha visto, não viciado não, já tinha visto pelo menos uma vez pornografia na internet, através dos celulares. 100%, ou nenhum salvou. Eu e você devemos agora nos afastar de tudo o que se opõe em lealdade a Deus. E se isso daqui, computador, qualquer coisa que seja, me prenda aqui, colocando eu em rebeldia com Deus em qualquer ponto que seja, é o momento, é agora de me afastar disso, permitir que Cristo trabalhe em minha vida. De fato, eu preciso tirar essas coisas da minha frente para que Cristo trabalhe em minha vida. Muitos professam ser seus seguidores, professam ser seguidores de Cristo, têm o coração ansioso e turbado, porque temem confiar-se a Deus. Muitas vezes, agora a ansiedade já não é mais por conta do mundo. Sim, a ansiedade agora é por conta de ter medo de confiar em Deus, porque penso que Deus pode não suprir tudo aquilo que eu preciso. Penso que Deus não entende tudo aquilo que eu preciso. E aí então eu acabo me afastando de Deus, fazendo o que é a minha vontade, não confiando em Deus de fato. Preciso eu e você mudarmos isso hoje, confiarmos plenamente em Deus. Não lhe fazem uma entrega completa, pois recuam das consequências que essa entrega pode envolver. Quais são as consequências que uma entrega completa a Deus pode me fazer? Eu contei aqui recentemente o testemunho do irmão que só se entregou a Deus depois de aposentado, porque antes disso ele estava trabalhando e ele não podia parar de trabalhar aos sábados. E ele contou isso com orgulho, mas é uma tristeza. Não tinha a confiança em Deus. Eu e você devemos confiar plenamente em Deus e fazer toda a vontade de Deus. É fácil? Claro que não é fácil. Não é fácil falar para ninguém, abandona o seu emprego, você vai trabalhar no sábado. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo, de crise e tudo mais. Mas isso é depositar toda a confiança em Deus e confiar que Deus vai suprir. E é muito fácil falar sem estar nessa situação, mas é assim que Deus pede e é assim que devemos confiar em Deus. Tem mais 3 parágrafos aqui para a gente encerrar. O jugo é posto sobre os bois a fim de ajudá-los a puxar o peso, aliviando-o. O mesmo se dá com o jugo de Cristo, quando o nosso querer for absorvido pela vontade de Deus e nós servirmos de seus dons para beneficiar os outros, leve nos parecerá o fardo da vida. Muitas vezes a vida é pesada, tem um fardo pesado, porque eu estou pensando muito em mim, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, quando na verdade, quando eu olho o que o meu irmão está precisando, o que o meu irmão está querendo, o que eu posso ajudar o meu irmão no que, quando eu paro de olhar para mim, de fato, e colocando Cristo em minha vida, o fardo da vida é muito mais leve. Muitas vezes as pessoas desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão, porque estão olhando muito para o eu. Quando você já chegou ao ponto de desenvolver uma doença, já não é mais tão simples assim voltar atrás. Mas antes de desenvolver, quando nós nos abnegamos de nós mesmos, fica muito mais fácil suportar todas as coisas. Agora que a doença já veio, aí você vai ter que procurar uma ajuda, um médico ou qualquer coisa. Mas antes de que ela venha, antes que se desenvolva, ninguém nasce com depressão. Ninguém nasce com ansiedade. É desenvolvido ao longo da vida. Mas quando eu e você, desde criança, desde o início, aprendemos a colocar e a depositar nossa confiança em Deus, a olhar mais para o próximo do que a mim,
esse tipo de doença, esse tipo de coisa não se desenvolve em nós porque não temos tempo de olhar para o eu. Essas doenças são centradas no eu. Os que se apegam à palavra de Cristo, entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, encontrarão paz e sossego. Coisa alguma do mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita conformidade há descanso perfeito. Os que se apegam à palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida ao seu dispor, encontrarão paz e sossego. Querem encontrar paz, tirar de fato o fardo dessa vida, descansar em Cristo verdadeiramente? Se apegue à palavra de Cristo. Entregue a alma para que Cristo aguarde, entregue a si mesmo, né? Nós somos uma alma vivente. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos o poético, a minha alma, até no Inário, canta a minha alma, canta eu mesmo, eu sou a alma vivente. Então, se entregue verdadeiramente a Cristo e Ele vai conseguir dar esse paz e esse sossego a nós. Para a gente encerrar, quando por meio de Cristo encontramos no repouso, o céu começa aqui. Quando por meio de Cristo entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe ao convite, vinde, aprendei de mim, e assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Se estamos enfrentando umas lutas desesperadoras aqui, se não conseguimos ver meios de melhoria, Jesus já nos deu a palavra. Acheguemos a Ele, Ele vai nos sobrecarregar o fardo. E quando isso acontecer de fato, o início do céu começa aqui. O céu é uma continuidade da vida que eu comecei aqui. O céu não é algo novo, não é uma transformação miraculosa que vai acontecer nas pessoas. O céu é uma continuação da vida que iniciamos aqui, uma vida ao lado de Deus. A transformação em minha vida começa agora, quando eu permito que Cristo habite em mim. O céu começa aqui, porque o céu não é nada mais do que a presença de Cristo constantemente. E aqui eu gostei desse final, né? O céu é um contínuo aproximar-se de Deus. Se eu começo a me aproximar de Deus hoje, o ano bíblico é um dos pontos para isso. O estudo da lição da escola sabatina, o culto familiar, o devocional diário, a leitura da palavra, a oração. Esse é o início do céu, esse é o início da minha comunhão, é o aproximar-se de Deus hoje, todos os dias, um pouco mais. Eternamente estaremos nos aproximando de Deus por meio de Cristo. E isso inicia aqui, hoje, agora. Vamos encerrar o vídeo de hoje, que possamos hoje ter um dia maravilhoso, com o início do fato do céu em nossas vidas aqui. Se o irmão tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum outro comentário, leu alguma outra parte e quer comentar aqui para a gente estudar e aprender mais, deixa nos comentários. Deixa os pedidos de oração também nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor de fato nos ajude a abandonarmos esse mundo, que colocamos de lado tudo aquilo que se opõe a Ti, que nos afasta de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar toda a nossa confiança em Ti, possamos, Senhor, de fato, permitirmos que o Senhor nos alivie o nosso fardo, porque queremos nos chegar a Ti, Senhor, queremos tomar o Teu jugo e sermos cobreiros Teu aqui, que o céu se inicie agora em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.